Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O estado de Goiás é um dos maiores produtores de soja do Brasil e está encontrando dificuldade para manter a saúde das lavouras. O problema é a mosca branca, um inseto que ataca as plantas durante todo o ciclo produtivo. Ela é bem pequenininha, mas faz um estrago grande, ainda mais se estiver junto de outras. A mosca branca é uma das pragas mais prejudiciais para a lavoura de soja. A mosca branca, apesar desse nome comum mosca, ela não pertence à família das moscas, mas é um inseto sugador, um inseto bem pequeno, que acaba causando danos diretos e indiretos pela sucção de seiva, injeção de toxinas e formação de fumagina na soja e em outras culturas. Por exemplo, no feijão, tomate, aqui na nossa região, são problemáticos. O Diego é pesquisador agronômico. Ele desenvolveu um trabalho para buscar alternativas para combater esta praga, que é considerado um risco recorrente na sojicultura brasileira, já que ela tem uma ampla distribuição ecológica, grande capacidade reprodutiva e interação complexa com o ambiente produtivo, gerando grandes desafios para o produtor, desde o plantio da lavoura até a colheita. A gente tem a dificuldade de controlar ela quando a soja fecha a entrelinha. Então a gente tem observado que uns produtos específicos para a fase jovem, as ninfas, feitos com antecedência ali antes da gente ter a cultura fechada, auxiliam então nesse manejo para retardar essas altas populações. E depois que a soja já fecha, a gente tem essa dificuldade maior e aqueles produtos mais clássicos que a gente tem utilizado talvez não estão entregando. Então, além de utilizar os produtos para ninfa, precisa encaixar outros produtos para controle de adultos, nessa fase, que seria, por exemplo, o diafenturon. Se a mosca branca não for cuidada no tempo certo, pode trazer prejuízos e até grandes perdas na produtividade no campo, já que infestações severas comprometem o enchimento dos grãos e diminuem a qualidade da produção, gerando perdas significativas de produtividade, que podem custar entre 3 e 4 sacas por hectare ao produtor, que já enfrentou vários problemas nesta safra e não conseguirá atingir os resultados do ano passado. Segundo o levantamento técnico realizado pela FAEG, a safra de soja em Goiás deve atingir uma produtividade média de 66 a 68 sacas por hectare, número um pouco menor que na safra anterior, quando foram alcançados 70 sacas por hectare. Mas apesar dessa leve redução, Goiás segue entre os maiores produtores do país. Segundo a FAEG, o principal fator que influenciou o desempenho da safra foi o atraso no início das chuvas, que em algumas regiões do estado atrasou o plantio em até 2 semanas em relação à média histórica. Esse atraso no plantio acaba também reduzindo a janela ideal da segunda safra, o que pode provocar impactos diretos sobre o milho e o sorgo, principalmente no final do ciclo, quando há maior riscos de seca. Neste cenário, combater toda e qualquer praga, como a mosca branca, é extremamente necessário. À medida que essa população aumenta, então a gente vai ter redução no peso de grãos, porque a planta vai ter menos açúcar para encher. E dependendo do nível de infestação, as folhas começam a secar, e até cair. Então pode causar uma desfolha muito severa e comprometer muito drasticamente mesmo a produtividade. Os preços do arroz continuam firmes no sul do Brasil. Entenda agora por quê. Com aumento na demanda por parte dos compradores para repor estoques nas regiões onde a oferta está mais limitada, os preços do arroz em casca no Rio Grande do Sul estão firmes, apesar do ritmo lento nas negociações. Ao longo da cadeia, ainda há um desacordo entre vendedores e compradores. Pesquisadores do CPEA apontam que do lado da oferta, o comportamento dos produtores está diferente. Agentes com reservas adiaram as vendas à espera de condições mais favoráveis, enquanto outros, com a proximidade da safra 2025-2026, direcionam o arroz para armazenamento. Com um cenário positivo na produção, o preço do café caiu quase 4%. Janeiro registrou boas condições climáticas na maior parte do mês. Com isso, há a expectativa de continuidade do clima favorável. O enchimento dos grãos de café deve ser satisfatório nesta temporada. Pesquisadores do CPEA apontam, porém, que as temperaturas elevadas e a baixa umidade no final de dezembro
podem ainda comprometer a formação dos grãos. Mesmo assim, o cenário produtivo é mais positivo, o que afeta os valores. Em janeiro, o indicador CPEA-Exalc do Arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, recuou 3,7%, queda de pouco mais de R$ 80 por saca de 60 quilos. No dia 30, o valor chegou a R$ 2.094,55. A média do mês, no entanto, fechou a R$ 2.178,82. A menor desde outubro de 2025. No campo, a safra 2026-2027 de arábica deve apresentar produção superior à da temporada anterior. Os negócios envolvendo o algodão se mantiveram lentos em janeiro. Os preços registraram leve aumento. Com a postura firme dos vendedores, os valores domésticos do algodão reagiram em janeiro. O indicador CPEA-Exalc para pagamento em 8 dias teve média de R$ 3,5101 a libra peso, uma leve alta de 1,08% acima da de dezembro do ano passado. Vale ressaltar que em alguns momentos no mês, no entanto, os preços da pluma enfraqueceram, acompanhando a retração das cotações internacionais. O cenário também está atrelado à retomada gradual das atividades e o desacordo entre compradores e vendedores ativos. Pesquisadores do CPEA indicam que os produtores estiveram atentos à semeadura e ao desenvolvimento das lavouras na temporada 2025-26, o que reduziu a disposição para vendas. Do lado comprador, as indústrias seguiram utilizando estoques próprios ou volumes já programados, mantendo cautela nas aquisições. Mesmo assim, no saldo do mês, o balanço é positivo. São Paulo mantém o posto de segundo maior produtor de tilápia do Brasil e a produção no estado vem crescendo. Em 2025, o estado de São Paulo produziu 54,17 mil toneladas de tilápia, uma alta de 4% em relação ao ano anterior. Em faturamento, o valor foi de 494,11 milhões de reais, de acordo com dados preliminares do valor da produção da aquicultura paulista para o ciclo de 2025, do Instituto de Economia Agrícola vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Atrás apenas do Paraná, São Paulo manteve o posto de segundo maior produtor do pescado no Brasil. 21 frigoríficos concentram 86% do abate estadual, embora parte da produção ainda seja destinada a abatedouros em estados vizinhos, como Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. De acordo com o estudo, a tecnologia de criação em tanques-rede contribui para a alta na produção e produtividade da tilápia. A espécie é a preferida dos paulistas, seguida de salmão, pescada e atum. Agricultores de Minas Gerais investiram em 2 técnicas de hidroponia e em 5 anos multiplicaram por 4 a área de cultivo. Hoje, a empresa abastece 2 estados e entrega 15 mil unidades de hortaliças todos os dias. Vamos falar de 2 técnicas, a hidroponia da água mesmo e aquela que usa uma engrenagem de canos, uma tecnologia toda para conduzir a água até as raízes fixadas na areia. A água aqui tem que ser de excelente qualidade. São caixas d'água, 36 mil litros. Então, a nossa água aqui toda é oriunda de poço artesiano. E existem 2 pontos que devem ser observados para a água. O primeiro é contaminação. Essa contaminação, principalmente por coliforme fecal. Como a nossa é oriunda de poço, então você não tem esse tipo de contaminação. Claro. E o segundo ponto é a acidez da água. Porque como essa água ela trabalha conduzindo, levando para a planta a proteína, tudo que ela precisa, os nutrientes que ela precisa, e que a planta consiga aproveitar esse nutriente. Perfeito? Ainda não. Faltam os nutrientes que vão lá para a raiz, lembra? Nesses baldes aí, parece tudo igual, branquinho. Mas a Thalita, estudante de agronomia, que também cuida do berçário das mudas de hortaliças, explica melhor. Que nutrientes são esses? Nós temos o nitrato de cálcio,
o nitrato de potássio, nitrato de magnésio, sulfato de potássio e o MAP. Isso tudo dá força para a planta, dá vigor. Isso, cada um tem sua função para o crescimento, a sustentação da planta, né? E você sabe a mistura, a receitinha? Sim, nós seguimos uma tabela, né, que tem a quantidade ideal que a planta precisa e aí eu sigo essa tabela. Os empresários Daniel e o Evandro são sócios do projeto, que está ficando gigante. Hoje nós estamos com 40 mil metros quadrados de estufa. Em 5 anos? Em 5 anos. Vocês enviam hortaliças hidropônicas para 2 estados, não é isso? Isso. É Goiás e Minas. Goiás e Minas. Quantos estabelecimentos recebem? Em torno de 102 lojas. Hoje a gente atende clientes. E quantas unidades entre esse mix de 17 hortaliças vocês transportam para eles? Em torno de 15 mil unidades dia. A fazenda também cultiva no estilo de fertirrigação. A couve é assim, ó, dá o ano inteiro. Um pé produz 40 maços em 4 meses. A gente tem algumas tecnologias que a gente usa, né? Um deles primeiro é o mulch, né? Que é esse plástico que está por cima da planta, da terra, aonde a água não entra no canteiro. Ela bate nele e escorre para as laterais. E aí eu consigo diminuir a umidade no pé da planta. Essa é uma. Aí com isso eu tenho uma fertirrigação embaixo, aonde eu alimento essa planta o tempo todo por gotejo. E com essa fertirrigação eu consigo ter essa planta aqui nessa época chuvosa. Na hidroponia, na areia, a gente percebe, ó, há um gotejamento mais interno. Vocês vão vendo que à medida que eu vou cavando, vai aparecendo um tom da areia que fica mais úmido. E aqui tem o quê? Trouxeram de São Paulo os meninos aqui dessa unidade de produção. Trouxeram casca de arroz carbonizada. Esse nome é chique, mas é chamuscada. Ela leva uma leve queimada para poder reter a umidade. A vantagem ou a característica da produção na areia é que você tem um menor tempo de bomba trabalhando, né? Qual a relação de água da hidroponia em si, essencial, e da hidroponia na areia? Quanto gasta em 1 minuto? Se a gente falar de tempo de bomba funcionando, que dá um parâmetro melhor, no NFT, que são os tubos, a gente tem 18 horas de bomba. Aqui a gente tem em torno de 20, 30 minutos de bomba trabalhando. E produtividade de um e outro? A areia hoje a gente consegue uma produção melhor do que no NFT. E depois de alimentar goianos e mineiros, a empresa quer se soltar na estrada e conquistar a terra da capoeira. A gente pensa em lugares quentes que não consegue talvez fazer esse produto. Bahia, Maranhão, então sim, seria esses estados aí o foco. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o Brasil. A quinta-feira será marcada pela atuação de áreas de instabilidade em grande parte do país, associadas ao transporte de umidade do oceano, a presença de uma baixa pressão próxima à costa do Sudeste e a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera. Enquanto grande parte do país segue com chuva e risco de temporais, o tempo continua mais firme no estado gaúcho. Nesta quinta, céu com bastante nebulosidade no Paraná, além do litoral norte catarinense. No Sudeste, tempo mais fechado também na faixa litorânea de São Paulo e do Rio desde amanhã. Já nas demais áreas da região, a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Nuvens mais carregadas também no centro-oeste, além de grande parte do norte e nordeste do país. Já em áreas do interior da região e do Pará, além de Santa Catarina e do estado gaúcho, a quinta-feira deve ser de tempo mais firme e com predomínio de sol. No Rio Grande do Sul, a umidade do ar segue mais baixa e entra em alerta em áreas do sudoeste e da campanha gaúcha, podendo ficar abaixo dos 20%, aumentando os riscos à saúde. Chuva fraca a moderada desde cedo na faixa litorânea e leste do Paraná, além do litoral norte catarinense. Ao longo do dia, as instabilidades ganham força nestas áreas. E também no norte paranaense, onde pode chover de maneira mais forte. A baixa pressão no oceano mantém chuva fraca a moderada no litoral de São Paulo e no Rio desde cedo. No decorrer do dia, as pancadas de chuva ganham força
e se espalham por grande parte da região, de maneira moderada a forte, e há risco de temporais no leste paulista, oeste e centro-sul de Minas, Triângulo Mineiro, Rio e sul do Espírito Santo. E há chance de volumes elevados de chuva entre a Serra e o sul fluminense e áreas da zona da Mata Mineira. Desde cedo, pancadas de chuva moderadas a fortes também ocorrem em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, além do leste e norte de Mato Grosso do Sul. Entre o fim da manhã e a tarde, as instabilidades aumentam pela região e há risco de temporais em Goiás, áreas de Mato Grosso, além do norte e nordeste do estado sul-mato-grossense. Ao longo do dia, as chuvas também ganham força no Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, Pernambuco, Bahia, além do norte e sul do estado baiano. E há risco de temporais em algumas áreas. Já entre a faixa litorânea de Alagoas e de Pernambuco, chove de maneira moderada. E no norte, as instabilidades aumentam mais à tarde e pode chover de maneira mais forte, principalmente no oeste do Amazonas, onde há risco de temporais. No Acre, a chuva é mais irregular, com destaque para o norte do estado, onde também pode chover de maneira mais forte. Em Roraima, chove mais ao sul, enquanto nas demais áreas, o tempo segue mais firme. E em relação às temperaturas para esta quinta, máxima de 26 graus em Belo Horizonte, 27 em São Paulo e em Goiânia, 30 no Rio, em Palmas e em Cuiabá e até 34 graus em Porto Alegre. Depois do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos afirmar que o rebanho bovino do país caiu ao menor nível em 75 anos, vem a pergunta: como isso impacta no mercado mundial? E tem outra dúvida também: como isso pode se refletir com negociações para a pecuária brasileira? Eu confesso que estou muito curiosa para conferir a análise, sabe de quem? Do Tiago Bernardino, que é coordenador de pecuária do CPEA. Bom dia, Tiago, seja sempre muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Satisfação é minha estar juntamente aqui com vocês, novamente aqui junto com vocês, para falar um pouquinho sobre o mercado, analisar esses números, né? Que traz impacto para o nosso dia a dia. E eu sei que você acompanha tudo isso muito, muito de perto, então certamente já acompanhava essa evolução da pecuária norte-americana. A gente sempre procura acompanhar, sim, acaba sendo uma referência para a gente em termos de produção. Por muitos anos lideraram a produção, né? Na verdade, até o ano passado, quando o Brasil, ele obviamente passa o volume produzido, mas sempre foram os Estados Unidos um país que investiu muito em tecnologia, em genética, em manejo, né? Obviamente numa nutrição bem pesada com os seus confinamentos. Não à toa também agora a gente vê toda a parte do gado leiteiro, também uma parte indo para o beef and dairy, que daí é outro assunto, sim, mas o que eu quero dizer é que ele sempre vem, né, procurando intensificar a produção, e isso desde sempre, desde a década de 80. Então, a gente tem os Estados Unidos como uma referência natural. A gente tem que olhar sempre para os grandes players, como a gente olha para a Austrália, Argentina, Uruguai, o que se faz de diferente. E a gente vem crescendo, a gente vem utilizando tecnologia, a gente vem utilizando manejo, dadas as condições brasileiras, principalmente do cerrado. Então, a gente conseguiu avançar bastante também, graças ao produtor, óbvio, mas é uma cadeia no geral, insumos, produtor, processadores e, obviamente, as associações, organizações que ajudam no desenvolvimento da tecnologia. Tiago, conta para a gente, por favor, quais fatores levaram a essa queda, né, para o menor nível do rebanho bovino em 75 anos lá nos Estados Unidos? Olha, quando a gente fala, né, do rebanho bovino, né, então vamos trazer números, algo em torno de 96 milhões de cabeças e chega nesse nível, né, 86, né, 86 em média 2025. Então, realmente tem uma redução. Mas sempre foi um rebanho que permeou esse tamanho aí do que a gente falou desde aquela época. Então, claro, subia, oscilava, mas chegou acima, né, no início dos anos 90, acima de 100 milhões. É natural o ajuste também dado a dinâmica produtiva que o mundo vai enfrentando, ou seja, a questão de custos altos, elevados,
assim como taxa de juros mundiais elevadas. O dinheiro, ele fica caro. Tá? Então, quando eu tenho uma tomada de decisão do pecuarista, eu deixo meu dinheiro empregado no sistema produtivo de médio e longo prazo, que é a pecuária de corte, por mais que a gente fala que eu tenho uma intensificação da engorda, eu mantenho esse dinheiro, vamos dizer assim, empregado dentro da porteira, né, com valorizações podendo vir ou não, dependendo de outros fatores como o mercado brasileiro. Então, o pecuarista também se sentiu desestimulado. Custos altos, custo do capital elevado também, então diminuiu esse rebanho e viu no Tesouro Americano que ele sai de uma taxa de juros de 0,5% para 4%, agora 3,75%, mas ultrapassando os 4%, uma fonte de retorno maior. Então, são várias causas, mas entre elas eu destacaria esses 2 pontos. E muitos analistas dizem, Tiago, que essa queda do rebanho nos Estados Unidos embaralhou ainda mais a pecuária mundo afora. Você concorda? Embaralha porque não vou nem dizer que é um jogo de xadrez, mas é um movimento que grandes players vão fazer e vão impactar os demais. Então, quando embaralha no sentido de que se eu tenho um grande player que vem reduzindo produção, vem reduzindo o rebanho, necessariamente eu não diminuo de uma hora para outra o fluxo de consumo, o fluxo de demanda. Então, realmente, traz uma reorganização do mercado comprador, do mercado demandante. E, por outro lado, é claro, eu vou buscar eficiência em termos de tarifas, em termos de acordos comerciais. Então, realmente, essa redução dos Estados Unidos coloca outros preços no Brasil, dá uma importância maior, mas, por outro lado, impacta economicamente, localmente, a economia americana, assim como positivamente outros players como o Brasil. Então, realmente, dá uma embaralhada na lógica, mas sempre a gente vai estar mantendo vamos dizer, os tradicionais produtores, os tradicionais vendedores, eles sempre vão estar permeando, como Brasil, Austrália, Argentina, Uruguai, Estados Unidos também, né? Então, vão ser esses os players que vão, obviamente, tentar substituir os Estados Unidos. Tá, você citou a questão dos juros como um fator importante para essa queda do rebanho norte-americano, e aqui no Brasil o cenário é desafiador em relação aos juros também, né, para o pecuarista. Só que a gente foi um outro caminho, né, no caminho oposto. A gente aumentou, né, a gente passou, na verdade, a produção dos Estados Unidos com essa queda. Como que você vê esse momento da nossa pecuária? É um momento que a gente pode conquistar mais mercados? Você falou que os grandes pecuaristas, os grandes exportadores, os grandes compradores se mantêm, mas a gente é um momento talvez de oportunidade a mais para a nossa pecuária brasileira? É um momento muito ótimo para a pecuária brasileira, apesar do custo alto. E quando a gente fala, o nosso custo é um dos mais altos em termos de taxa de juros, custo de capital, um dos mais altas do mundo, mas a gente está falando que o Brasil, infelizmente, lógico, como economista, acostumou-se a trabalhar com juros altos, em vez de investir em produtividade. Mas quando a gente fala de 10%, 12%, 15%, não assusta tanto como uns 4% nos Estados Unidos, que sempre acostumam a trabalhar com 0,5%. Então, por isso que tem esse universo. Então, o brasileiro também soube a trabalhar com o risco altíssimo do capital. Ele emprega muito com risco climático, risco sanitário, risco comercial, mas ele coloca isso no campo, então realmente fica um adendo aqui ao nosso bate-papo em termos de louvor ao agropecuarista brasileiro, né? Que ele é tomador de risco e realmente continua produzindo mais e mais e mais um alimento barato. Então, esse cenário de necessidade de investir mais, necessidade de buscar uma produtividade maior, coloca o Brasil no cenário global, seja soja, milho, carne suína, carne de frango, carne bovina. Tá? Então, realmente, o Brasil, de todo o investimento que fez e todo o avanço da pecuária de corte brasileiro, ele se tornou aí realmente
um dos mais importantes players, logicamente, se não o maior, né? A gente está falando especialmente de carne bovina, mas realmente um imprescindível, que uma saída do Brasil do mercado aí traz um colapso no mercado global. O preço do boi, o preço da carne sobe no mercado global, porque daí realmente eu tenho um grande player. Então, é importantíssimo tudo que vem acontecendo, e o Brasil ele vem conseguindo crescer mais e suprir esse cenário externo aí, ou lacunas deixadas por nos Estados Unidos, eventualmente a Argentina, a Austrália. Pois é, olha, a gente no passado importava e hoje nós exportamos, produzimos, somos grandes, né, quando o assunto é carne bovina. Tiago, eu gostaria da sua análise também. Você já citou que os Estados Unidos foram sempre uma grande referência para a pecuária brasileira, e lá atrás isso foi importante, né, para a gente ter um norte de como reorganizar a nossa pecuária aqui no país? Como a gente veio dizendo, realmente tem um papel fundamental no sentido de know-how, tecnologia. Já desde a década de 70, quando realmente, final de 60, 70, até mesmo quando a gente importa a raça, né, Nelore, né, lá da Índia, mas era muito comum pesquisadores, produtores estarem em contatos com outros países, Austrália, Europa, até mesmo muitos Estados Unidos, onde a gente começou a ter realmente essa troca de tecnologia, e hoje intensificando cada vez mais. Hoje as próprias empresas norte-americanas olhando o mercado brasileiro e atraindo empresas nacionais, mão de obra nacional, pesquisadores interessados em conhecer a pecuária deles e, obviamente, usar esses ferramentais aqui no nosso mercado. Então, o crescimento do mercado norte-americano, sim, tem seu papel de importância na pecuária e molda também muitas das coisas que a gente está fazendo no Brasil. Não estou comparando o que a gente está fazendo aqui é igual lá. Não, tem muitas diferenças, né? Até pela pastagem, a raça, a qualidade da alimentação, assim por diante. Mas é claro que a intenção de uso de tecnologia, o uso mesmo de ferramentas para aumentar a produtividade, os Estados Unidos, eles avançaram muito na década de 80, 90, e isso, obviamente, vem ocorrendo no Brasil, principalmente de 2010 para cá, né? Então, o Brasil se torna um grande mercado de sêmen, por exemplo, para muitas empresas, passando os Estados Unidos, então isso é indicativo de melhora, assim como a gente tem uma evolução dentro do campo, e quando eu falo de gestão, é na gestão da produção mesmo, o manejo, um protocolo sanitário correto, ganhos, né, cada vez mais expressivos, né, de produtividade vinculados a uma boa nutrição e nutrição estratégica. Então, tudo isso contribui, né? Os Estados Unidos com certeza contribuem, como os outros países, mas a gente tem esse cenário hoje de desenvolvimento da pecuária nacional como referência. Eu acho interessante a gente trazer também aqui, porque muitas vezes quem não é da área pode imaginar que a gente vende o boi inteiro para o mesmo cliente, e não é bem assim, né? Nesse sentido, o que a gente pode ainda ter como referência e aprender com os norte-americanos para a gente ganhar mais eficiência, talvez, nos nossos cortes? Acho que o ponto principal, né, quando a gente fala do mercado norte-americano, é a padronização. A gente fala hoje no Brasil de uma taxa de desfrute, né, também algo em torno de seus 30%, 40% que seja, toda a quantidade de animais em relação ao rebanho que é vendida, ou que é abatida, perdão, né? E essas taxas nos Estados Unidos são maiores, porque eles têm, obviamente, uma intensificação da produção, e aí eles vêm conseguindo padronizar essa produção. Então, quanto mais padronizados os cortes, né, atende-se muitas exigências externas. E aí a venda não é que se facilita, porque tem outros fatores de venda que vão impactar, mas eu tenho uma aceitabilidade maior. Então, a gente precisa agregar valor, sim, a determinadas raças, né, a determinados cortes, mas sempre buscando uma padronização. Eu acho que isso o brasileiro ele vem fazendo, ele vem buscando, mas ainda uma fatia, vamos dizer, pequena do mercado, dado o tamanho do rebanho nacional. É um grande desafio, sim, padronizar 200 milhões de cabeças. Lógico que não vai padronizar tudo, mas a gente buscar esses nichos.
como foi mencionado, a gente está falando de uma indústria de desmontagem, onde a partir do momento que o boi é abatido, tem uma corrida para fazer toda essa venda. E muitas vezes países não compram o boi todo, países compram alguns cortes, e outros cortes eu tenho que realocar. Aí é a mesma raça, é a mesma qualidade que outros países vão comprar, então tem muitas variáveis que vão impactar na questão comercial, mas a gente precisa elevar um pouco mais a nossa padronização. Tiago, eu preciso te fazer essa pergunta porque todo mundo quer saber o seguinte: e aqui no Brasil, o que a gente pode dizer em relação ao preço da carne para o brasileiro, né? O churrasco vai continuar com preço salgado? A gente entra num período de, vamos dizer, de ciclo virando no país, natural, dado todo esse sistema de produção de médio prazo, longo prazo. A gente abateu bastante vaca nos últimos anos. Tradicionalmente, a gente deve abater um pouco mais ainda esse ano, mas em menor patamar do que foi observado no ano passado. Mas a gente tem, sim, muita exportação. A gente vai batendo recorde em janeiro, tá? Então, a carne, obviamente, ela fica buscando o equilíbrio de preços, oferta e demanda. E aí a gente tem preços em patamares mais elevados, principalmente com escoamento externo para o mercado brasileiro. Então, podemos ter meses de oscilação de preço, principalmente abril, maio, junho, mas nesse começo de ano, e principalmente no segundo semestre, a expectativa é de preços fortes para o consumidor também. Até porque, como você já trouxe aqui para a gente, né, o estoque mundial ele está pequeno frente à demanda, né? É o menor desde 2006, né? 2026 também registra um volume menor do que foi o ano passado. Então, a gente está falando de basicamente 20 anos com um estoque de carne, né? Uma oferta global de carne menor do que foi observada nessas últimas 2 décadas. Então, isso é indício. A não ser que países deixem de comprar carne bovina para comer frango, suíno, pescado, que seja, senão realmente a gente tem menos oferta. Se a demanda nem subir, permanecer a mesma, com menos oferta, o preço tende a subir. É lei econômica. E a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação. Tiago, sempre importante para a gente te ouvir. Muito obrigada, viu, pelas informações. Um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, um ótimo dia para todos. Grande abraço aí para quem acompanha a Record News Rural e a gente volta em breve. Forte abraço. Forte abraço, Tiago, para você e para toda a equipe do CPEA. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.